E antes de colocar o projeto em votação, a gente convida o secretário Aildo para explanar o projeto aqui e convencer os colegas vereadores. Mais uma vez, boa noite. Teríamos hoje aqui o projeto de lei complementar do Executivo 0012-2023. Institui o Serviço de Inspeção Municipal nos Produtos de Origem Animal. Sim. Foi retirado de pauta? Foi, só está o da usina hoje. Então, temos aqui o projeto de lei ordinária do Executivo 004-2022, fase única de discussão e votação. Autoriza o Poder Executivo a formalizar cessão onerosa de uso do maquinário da fábrica de asfalto do município de Arco Verde com municípios da região e da outras providências. Autoria do Poder Executivo Municipal, relatoria da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, relatora Zirleide Monteiro Cavalcante. Retorno a palavra ao presidente. Bem, eu quero convidar o secretário Aildo para que possa fazer uso da palavra e explicar qual a real intenção do projeto. Excelentíssimos senhores e senhoras vereadores, público presente. O que é a usina de asfalto? Nós vamos dividir a nossa fala em 3 partes, né? Primeira, o que é a usina de asfalto? A usina de asfalto é um equipamento composto pelos silos e a cabine de comando que estão instaladas lá ao lado do antigo Arco Center. Nós temos como equipamentos um rolo compactador de tamanho médio e temos um caminhão espargidor locado e uma vibro acabadora de propriedade do município. Durante o seu período de operação, a usina conta com um efetivo de entre 27 e 30 profissionais, a saber, o operador da usina, 2 auxiliares práticos, 2 ajudantes gerais, um laboratorista, um auxiliar de laboratorista e um auxiliar administrativo, isso na área de produção. Em campo, nós temos um encarregado de trecho, 10 ajudantes gerais, 4 rastrilheiros, temos o operador da vibrocabadora, o imprimador, o motorista do espargidor e temos também o operador da vibrocabadora e mais um mesista. São esses os profissionais que fazem o trabalho. Qual é o tipo de asfalto que é produzido pela usina? Nós trabalhamos com o CBUQ. Esses funcionários, só para me esclarecer, esses funcionários são efetivos ou só são contratados quando estão trabalhando? Ou mesmo sem trabalhar, são pagos? Vereadora, do total de servidores, apenas um, o senhor Ivanildo Valões, que é o laboratorista, ele é servidor efetivo. Todos os demais são contratados. Durante o período que nós não estamos trabalhando, esse efetivo é diminuído. Nós ficamos com um grupo aí de em torno de 12, 13 profissionais. Qual é o material que é produzido pela usina? É o CBUQ, é o concreto betuminoso usinado ar quente. Nós também podemos e temos a capacidade e o know-how para produzir o que nós chamamos de asfalto frio, ou PMF, pré-misturado a frio. O CBUQ, ele usa na sua formulação o CAP, que é o cimento asfáltico de petróleo, emulsão e o óleo BPF e óleo diesel. E tem como agregados brita 19, brita 12 e o pó de pedra. Daí é produzido o asfalto. Para cada tonelada de CAP, nós conseguimos a uma dimensão aproximada de 6 centímetros, que após a compactação nos dá um asfalto com altura aí média de 4,5 a 5 centímetros,
nós temos 123,84 metros. A cada carreta de CAP, em torno de 27 toneladas, nós temos a capacidade de produzir 3.343 metros quadrados. Devendo-se salientar que, por ser um material de alta temperatura, ele está sujeito a algumas variáveis que podem afetar a sua qualidade e o seu rendimento. Temperatura, noites muito frias, aumentamos o consumo de diesel para manter o material aquecido. Chuva, que afeta a qualidade do material durante a aplicação, podendo, inclusive, ocasionar perdas. Qual a importância da cessão onerosa da usina para a usina? A cessão onerosa ela teria a vantagem para o município de reduzir os custos que nós temos para funcionamento dessa usina. Primeiro ponto. Segundo, durante a cessão, que não é permanente, o município, nós fizemos estudos com a tabela SINAP, que é uma tabela da Caixa Econômica Federal, utilizada na definição de preços de grande parte das obras federais. É uma tabela de referência. E nós fizemos a composição própria, onde estimamos uma lucratividade para o município, levando-se em conta o quê? O preço da hora de mão de obra, somados os salários de todos os servidores, os custos de uso e depreciação de cada equipamento, da vibroacabadora, do rolo compactador e da própria usina em si. E, em cima disso, uma lucratividade de, no máximo, 30%. Para que, com ela, a gente possa manter a usina funcionando mais tempo. Não é novidade para ninguém que, desde a sua implantação, na gestão anterior e na atual, as gestões, em alguns momentos, em alguns períodos, têm dificuldades de manter esse equipamento em funcionamento. Isso é uma realidade. Isso não é exclusividade da gestão atual, por conta dos altos custos. E, muitas vezes, a gente faz uma licitação e não consegue adquirir o produto. Um exemplo. O ano passado, nós fizemos uma licitação para aquisição de CAP, de BPF e de emulsão. Foi justamente no período que nós tivemos aquele desequilíbrio dos preços do petróleo, que não afetou somente os custos da usina, de gasolina, de diesel, mas também da usina, mas de tudo quanto é obra pública, principalmente das pavimentações. Também em paralelo, nós tivemos uma diferença de preço. No caso da usina, grande parte dos fornecedores entraram com pedidos de reequilíbrio de preços. E chegou um determinado ponto que nós não tínhamos condições de bancar essa diferença de custo. A cessão onerosa, ela traz e possibilita a autossustentabilidade desse equipamento, que custou caro à população de Arco Verde. É importante destacar, em relação a algumas colocações feitas na noite de hoje. Em primeiro lugar, a Rua Cícero Monteiro de Melo, a famosa via de acesso à UPE. Na gestão atual, no ano de 2021, e não há 8 meses, nós fizemos ali 1.200 metros lineares de pavimentação. Desses 1.200, em torno de 35%, em torno de 22%, apresentaram problemas provocados por drenagem. Nós tivemos problemas de drenagem em alguns trechos. Como o município não dispunha
de recursos para fazer essas correções no momento, esses problemas se agravaram. Se a gente observar em vias federais, a gente também observa as correções permanentes no asfalto. Muitas vezes é comum surgir em alguns pequenos trechos os famosos borrachudos, aquelas rachadurazinhas que vão dando no asfalto. Uma correção, vereador. A via da Coab 2, ela utilizou outra metodologia, que é o que a gente chama de TSD, tratamento superficial duplo. É jogado um ligante após a pavimentação, colocado um agregado, normalmente a brita 12, e posteriormente é passado um rolo e os veículos é quem vão dando. É um asfalto de baixa qualidade, que não foi, em nenhum momento, em nenhum instante, executado pelo município. A nossa parceria, naquele caso, foi cedendo, em alguns dias, durante o período de pavimentação, durante o período da pavimentação, alguns dos nossos equipamentos, né? Como a niveladora. Foi feito pelo loteamento Rocha. Outra coisa a se destacar. Aquela via não fez parte, em nenhum momento, do pacote de vias inauguradas na Coab 2. Na Coab 2, nós entregamos um trecho da Rua 11, que é a lateral ali do canal, logo após a Escola Noé Nunes, a Rua 3, a Rua 7, a Rua 12, travessa da Rua 15, trecho da Rua 15, trecho da Rua 14 e mais duas, a Augusto Damião e a Margarida de Jesus. Foram essas, e um trecho da Antônio Gomes. Foram essas, todas essas em paralelepípedos graníticos. Nenhuma delas com afundamento. Nenhuma delas com a pavimentação sendo deteriorada 20, ou 10, ou 30, ou 60, ou 180 dias após. Nós primamos na Secretaria de Desenvolvimento Urbano pela seriedade na execução das obras. Nós estamos desde o ano de 2017, desde a época da Secretaria de Obras e Projetos Especiais. Nesse período, nós nunca tivemos nenhuma operação policial na Secretaria. Recebemos periodicamente visitas do Tribunal de Contas, dos auditores. Eles despacham na minha sala quando chegam, pegam todas as pastas de obras onde nós temos cronogramas físicos financeiros, boletins de medição, relatórios fotográficos, toda a documentação necessária à prestação de contas. Não temos nenhuma prestação de contas, nenhuma obra executada durante o nosso período com problemas junto a nenhum órgão de controle, seja ele o Ministério da Fazenda, seja ela o CIAF, seja ela a Caixa Econômica Federal. Ao contrário, temos um índice recorde de aprovação. Na Caixa Econômica Federal, nós já chegamos a ter 54 operações. Hoje, temos apenas 12. Todas as demais, inclusive algumas malditas, recebidas de gestões anteriores, foram finalizadas, prestadas contas e todas elas devidamente aprovadas por todos os órgãos. O município não tem nenhuma pendência junto a nenhum órgão por obras executadas a partir do ano de 2017. Existem sim, referente a períodos anteriores. Problemas citados aqui, escola de 12 salas. Secretário, vê só, a discussão aqui é usina de asfalto, não é Polícia Federal, não é nada de gestões anteriores. O que a gente está discutindo aqui é o projeto da usina de asfalto. Estou solução. Vê só, secretário, me diga uma coisa. A usina de asfalto, ela dá prejuízo? É melhor contratar o asfalto fora
ou fazer com o produto que tem? O que você está querendo dizer aí é que ela dá prejuízo. Se for para ela continuar girando com a mão de obra municipal, o asfalto sai mais caro do que você comprar. Porque a gente percebe em outros municípios, Buíque, Pau d'Alho, a gente vê em infinitos municípios aí que não tem usina de asfalto, asfaltando suas ruas. Arco Verde tem a usina, e aqui é a nossa discussão hoje, tem a usina. Quando não usa, não faz uso dela, porque, segundo o senhor, é uma gestão que faz tanta... Como é o nome? É uma palavra tão bonitinha que o Luciano gosta de usar. É austérico, né? É um prefeito que faz tanta austeridade fiscal, junta tanto dinheiro no caixa e não tem dinheiro para manter a usina de asfalto, comprando o CAP, o óleo BPF, tudo aí que o senhor falou, que é tanto... Porque o que o senhor tem que ser aqui, secretário, é mais pragmático. Esses dados aí, quem tem que entender é o senhor, que é o secretário, ou um engenheiro, o senhor é engenheiro, né? Deve ser engenheiro, para o senhor entender, para fazer todos esses levantamentos aí de óleo, de metragem, de tudo. O que o povo quer saber aqui, e o que os vereadores querem tentar entender aqui, é se a usina dá prejuízo, se é mais caro contratar o asfalto de fora, ou do que fazer com o que a gente tem. Se a qualidade, esse prejuízo aí de falta de drenagem, porque foi feito com drenagem mal feita, tudo... se fosse contratado fizesse com outra empresa, que tivesse toda a responsabilidade, se a empresa também arcaria com esse prejuízo, se não, porque quando tem licitação, o senhor entende muito mais do que eu isso, fazer um asfalto tem uma vida útil, esse asfalto. Não pode um asfalto com 8 meses, um ano e pouco, se desmanchar igual está se desmanchando. Como é o nome daquela rua lá da Coab 2 que o senhor falou aí? Aquela que passa por trás do posto de Cláudia ali? Aquela rua sem nome, vereador. Não tem nome, não? Nem naquele girador, não? Rua projetada. Rua projetada. Ela não está no pacote que foi inaugurado lá, não? Não, em nenhum momento. Certo. Aquela é aquele outro acesso, só para eu entender. Naquele outro acesso. O acesso novo. Ali Isso. de lá de onde era não sei o que pneu, né? Nordeste Pneu, né? Isso. Aquele outro da Coab 2 do lado de lá, que ficou aquela duplicação também, não está naquele pacote, não. Não. Tudo aquilo ali foi feito pelo Rocha, não foi feito pelo município. O município só entrou com a mão de obra. Não, o município cedeu apenas a niveladora. Toda aquela parte de TSD foi feita pelo loteamento Rocha. Pronto. Então eu queria Tanto que ela não consta na nossa relação de pavimentações, nem no nosso quantitativo de vias pavimentadas. É importante destacar, senhor vereador, que na atual gestão nós já pavimentamos mais de 30 mil metros quadrados de asfalto, certo? Mesmo com todas as dificuldades, mesmo com todos os problemas. Respondendo à colocação de Vossa Excelência, a usina não dá prejuízo ao município. Ela não traz prejuízo. Por quê? Porque durante o período que ela está parada, os poucos profissionais que continuam, eles desenvolvem outras atividades. Alguns desses equipamentos, como o compactador, ele é utilizado em outras obras do município. Se a gente observar bem, Vossa Excelência, das vias pavimentadas, nós tivemos um índice baixíssimo de problemas. Falar que foi mal executado, sem conhecimento técnico, qualquer um fala. Agora, é preciso entender que nós resolvemos o problema da Conselheiro João Alfredo, que era um problema crônico da cidade, concluído na atual gestão. Nós fizemos Mário Melo, doutor Carlos Rios, Cícero Franca, aquele acesso todinho do Serrano. Fizemos a do Fórum.
A do fora já está se desmanchando, né? Isso, todas têm. Tá sim. Não. Tá sim, que eu passei lá, eu vi. Existem as Já, laterais, já Vossa tem Excelência. trecho Veja que só. já está se desmanchando Existem igual as da outra vez. laterais, Vossa Excelência, É que laterais mesmo. foram preparadas como sobras, não é da via. Na parte carroçável, na parte trafegável, não. Pode surgir, como hoje mesmo eu observei, na Cícero Franklin, um trecho lá de 2 metros de um borrachudo que surgiu. Isso é comum. É comum Sim, é comum. A usina não é deficitária. Não traz prejuízo para o município. A prefeita não é Madalena errou desvantajoso. em adquirir essa usina, porque o senhor era secretário dela, do governo de Madalena. Isso aqui, vereadora. Eu disse que fui secretário dela. Não, 2017. eu estou falando o seguinte, ela errou em deixar essa usina para Arco Verde, esse patrimônio. Em algum momento eu fiz essa afirmação, Vossa Excelência? Eu estou perguntando... Não, eu estou perguntando a Vossa Excelência se em algum momento eu fiz essa afirmação. Não, eu estou falando isso porque quando você começou, falou dos 27 funcionários que existiam. Aí eu questionei. Esses 27 funcionários, quando a máquina não está trabalhando, continuam? O senhor disse 12. Aí agora o senhor disse, quando a máquina não está trabalhando, essas pessoas vão para outros trabalhos. Os 12. Sim, os 12. Os 12. Tem calma, viu, Aildo? Não, eu tô Tem muita calmo. calma, porque é Tô melhor a calmo. gente com calma, né? Não. Eu sei que você... Tô calmo. Eu também sou. Aí, veja bem, o que é que eu quero dizer? O patrimônio que Madalena deixou para o município é um patrimônio que até então, Vossa Senhoria está dizendo aí que fez várias coisas. Então, é um valor, equilibradamente, eu acho que é um valor muito bom para a sociedade ter essa usina aqui e fazer ela funcionar aqui em Arco Verde. Se não dá prejuízo, se ela trabalha, como Vossa Senhoria está dizendo que fez isso aí nos governos de Madalena, o senhor sabe quanto nós fizemos de asfalto também com essa usina? Sabe? Pronto. Então, fizemos muito, mas é passado. Só presta o dia agora. Agora, o que eu quero dizer é, quando você traz aqui que a usina tem X de pessoal e tudo, e depois diz que essas pessoas são utilizadas em outro trabalho, aí eu fico satisfeita. Porque, na realidade, o custo, se está parado, é zero. Está parado, não está fazendo nada, não paga a ninguém. Não gasta esse dinheiro, então faz outro tipo de serviço. Então, não há prejuízo para o servidor. Não há prejuízo. Eu acho. Para o servidor, não. Aildo. vereadora. Do servidor, não. Eu gostaria de poder concluir, presidente. Pois não. Para o servidor, não. Todavia, os equipamentos, ao longo do tempo, como todo equipamento, eles sofrem desgastes. Então, na atual gestão, nós já investimos mais de R$127 mil na manutenção desses equipamentos. Foi feita uma licitação para a troca de todos os filtros da usina. Recentemente fizemos uma série de consertos que haviam desgastes naturais nos elevadores da usina. Então, trocas de correias, de uma série de equipamentos vem sendo feito manutenção e troca. Então, há um desgaste. Paralisada, há um desgaste. Tranquilo, vereador Essa Everaldo. máquina é aquela máquina daquela peça, que era não sei quantos mil, e conseguiu comprar ela bem baratinha, não é isso? É a mesma máquina. Que máquina a senhora está se referindo? Vossa Excelência sabe. Sabe, ele sabe qual é a máquina. Que era 18 mil e Vossa Excelência, Vossa Senhoria conseguiu por 1.800. Ora, né? Mas tudo bem, eu acho o O seguinte. rolo compactador. Eu quero que as coisas andem e andem bem. Everaldo está luta na é vez essa. aqui. Aildo, eu sei que Vossa Excelência tem autoconhecimento e eu sou totalmente leigo quanto à questão de usina e também do asfalto. Só corroborando com o que Vossa Excelência disse, e eu lembro bem, que não está também em discussão aqui, mas eu presencio quase todas as semanas o asfalto que foi
realizada ali na estrada de Buíque, que de vez em quando precisa de reparos. É só corroborando o que disse Vossa Excelência. Então, é uma coisa natural e eu quero que Vossa Excelência continue a nos presenciar com seu conhecimento. Ô, Aildo, qual é o custo dessa máquina para ela começar só a funcionar? Veja só, Só para ligar ela. o custo Só para ligar ela. para ligar. Só para ligar ela. Para ligar ela para uma noite de aquecimento, hoje ela estando parada, nós precisamos de, no mínimo, 600 litros de diesel para aquecê-la por 24 R$3.000, horas. no caso, o litro a 5. Por 24 horas. Só para ligar ela, Porque isso. ela vai estar fria, aí o aquecimento ele é maior. Nós utilizamos o diesel e o óleo BPF no aquecimento. Não, vereadora, os gastos da nossa secretaria O, não são E aumentados, não. por isso que o tribunal está pedindo, porque na realidade os gastos são altos. Só a máquina, R$3.000 E um para ligar. detalhe, de todas as obras que nós fazemos, nós temos os boletins de medição, nós temos os custos, é feito relatório Se o senhor vier para fotográfico cá de para prestação. falar sobre sua pessoa e sua gestão, está perdendo tempo, porque eu lhe Não, conheço. eu não tô Eu falando lhe sobre isso, conheço, vereador. porque eu lhe conheço. tô falando e sei da da sua... usina. Eu tô dizendo porque sei da sua responsabilidade e do seu caráter. E não é isso aqui que eu quero. Eu conheço o senhor. E muito. E sou número 1 defensora do senhor nessa casa. Sempre fui. Em todos os momentos e de todos os governos. Que eu lhe conheço. Aildo, Aildo, pois não, João, pois não. não, pelo que o senhor falou, voltando aqui ao que tange o projeto, então a cada metro cúbico que Arco Verde ceder, no caso, para outra cidade, a gente tem 30% fica no município, no caso. Não seria para Arco Verde ceder. A seção onerosa, ela envolveria o quê? Os equipamentos e o uso deles. O município não vai adquirir CAP para aplicar em nenhuma outra cidade, porque para isso nós precisaríamos participar de um processo licitatório. O município não vai utilizar do BPF, não vai fornecer BPF. Então, o município que desejar parcerizar a Perfeito. utilização ou a seção onerosa da usina de asfalto. Um exemplo, município de Pesqueira vai querer fazer 27 mil metros quadrados. Nossa equipe de engenharia vai fazer os cálculos dos insumos e dos agregados que serão necessários, apresentará a esse município que os adquirirá, entregará eles na usina. Nesse cálculo já está incluído aí o percentual de 30% Perfeito. de remuneração e fornecerá ao município que produzirá esse material. Dos nossos equipamentos, só irão para essas cidades o espargidor, que é o quê? O rolo compactador, a vibroacabadora e só. Todo o translado com caçambas será por conta do município. Cada município desse que a prefeitura for, além dessa equipe todinha que eu citei, que nós temos de campo, nós teremos um engenheiro para fazer o acompanhamento, a orientação, os relatórios fotográficos e as devidas medições que comprovem que há uma vantajosidade para o município nessa seção. Perfeito. Ou seja, Arco Verde não vai deixar em nenhum momento de Não. ter a máquina, como Ao foi dito contrário. aqui, muito pelo contrário. Vai Vamos ter diminuir mais a material. oneração de Arco Verde e a contrapartida vai ser melhor para o município pelos 30% e pela produção da máquina, que vai ter outros fins também. Como foi com o Rocha, que também foi por meio de cedência, né? Aquela via que foi feita pelo Rocha e não pelo município, para deixar bem claro aqui. Aquele Né? material não foi produzido na usina, vereador. Sim. Porque aquele material eles usam... Que é bom para esclarecer aqui também. Eu acho que é importante. Ele não é do que nós produzimos na usina. O material lá é, como eu falei, é o TSD. Então, é aplicado um ligante, que nós não trabalhamos com ligante. Esse ligante, ele é jogado após a pavimentação. E, em seguida, é colocado a brita. E é feito uma compactação. Então, só para Presidente, deixar claro para a presidente, população eu que quero só lhe chamar- aquela via não foi Veja o feita que é pelo que diz- município de Arco Verde, né? Veja o que é E que diz sim o Tribunal pela de empresa Contas. Rocha. Veja o que é que diz o Tribunal de Contas. Foi feita uma consulta pelo prefeito para
sobre a questão de se o município pode firmar termo de cessão onerosa. O tribunal diz que é possível a cessão... Olha, prestem bem atenção o que é que o tribunal diz. É possível a cessão onerosa do uso de bem móvel e imóvel com outro município, mas, por se tratar de um negócio jurídico com vínculo contratual, pode ser onerosa ou gratuita. Vê bem. E deve atender às premissas seguintes. Aí entra a Câmara. Faz-se necessário a autorização legislativa por meio de lei. Por quê? O bem móvel e imóvel deve estar disponível e sem utilização previsível pelo ente público em suas atividades operacionais administrativas. Nós estamos abrindo mão, nós estamos dizendo que essa máquina não está sendo usada por Arco Verde. Por quê? Por incompetência e não por necessidade. Aqui diz que o bem móvel e imóvel deve estar disponível sem utilização previsível. Nós não temos previsão de que essa máquina vai trabalhar, não? Temos. É só querer. Pelo ente público, em suas atividades. O que é que ela está dizendo aqui, o tribunal? Foi uma mulher do MP. Vê o que ela diz aqui. O bem precisa de uma lei. A lei que os vereadores podem fazer com que o prefeito faça de graça, precisa de uma licitação. Mas aqui diz, o bem imóvel deve estar disponível. Ela está disponível por quê? Por incompetência. Porque nós precisamos dessa máquina para trabalhar em Arco Verde. E muito. E sem utilização previsível pelo ente público, pela prefeitura. Não tem previsão de usar? Tem. Em suas atividades operacionais administrativas. Deve ser precedido do devido processo legal. Leia-se devido processo licitatório, nos termos da legislação pertinente do assunto, que é a Lei 8.660, é a Lei das Licitações. Então, é necessário... Eu não tinha visto isso aqui, na realidade, e tem outras pessoas que devem ter se debruçado sobre esse projeto de lei, que isso eu venho brigando desde o tempo de Madalena, que eu acho que se você comprou, você tem um bem tão precioso, e você, no ano de eleição... Você vai jogar com os vizinhos, com os amigos vizinhos, prefeitos, para quê? Para destruir o nosso bem. Para dizer que nós não estamos trabalhando, que nós não precisamos dela. É meu ponto de vista. Eu acho que cada um tem o seu e eu respeito os outros e que me respeitem também. Cada um tem sua posição e eu vou me retirar. Vereador Brito. Presidente, eu estou entendendo, a gente conversou à tarde, eu estou entendendo. É uma cedência. E quando se cede, um município se interessa por utilizar a usina de asfalto, tem um contrato. Esse contrato não é permanente, não é 2 meses, 1 mês, 2 meses, 3 meses. Uma semana. E quando a gente vem autorizar uma cedência, caso seja aprovada aqui, a gente não está dizendo que ela não vai trabalhar mais Arco Verde, não. Ela está sendo cedida através de um contrato que vai deixar uma porcentagem para fazer bônus, para ser isso assim, para ser revertida, que possa possibilitar mais obras no nosso município também. Uma utilidade, está entendendo? Uma utilidade através do bônus que vai trazer do aluguel. Eu acho que é melhor um bem dessa natureza, ele ser alugado e trazer algum bônus para o município da gente, do que ele parado aí, a gente gastando com manutenção. Tem que ver por aí, a gente não pode, tem que esquecer o lado político e pensar no nosso município. Eu acho isso que, quando a gente cede, pesqueira, vamos supor, pesqueira vai ter um contrato de 2 meses, que ninguém aguenta também passar o ano com essa máquina não, lá, moendo não. E quanto mais moer para outro município, mais bônus dá 30% que vai vir de bônus para o nosso município, para reverter em obras. Eu entendi assim. Enquanto a máquina ela não está em uso no município por 1 semana, pode estar diminuindo a oneração do município cedendo a outro município. Isso não quer dizer que Arco Verde vai deixar de ter a máquina.
Eu quero só dizer aqui o seguinte, que Brito e João Marcos mataram a charada. Brito e João Marcos foram muito categóricos com relação a isso. Eu quero complementar esse fato da importância do Poder Legislativo autorizar isso, porque o meu voto é favorável a isso aí. Qual é a importância, além do que os vereadores falaram? É que o município de Arco Verde tem muito mais a ganhar do que a perder com isso aí. E eu vou dar um exemplo de uma coisa que às vezes a gente esquece, que quando houve também isso, houve uma polêmica na época, e algumas pessoas de Arco Verde, contrário à gestão em Arco Verde na época, começaram a dizer: Arco Verde agora não serve para nada, está recebendo o lixo das outras cidades. Arco Verde agora, a onda de Arco Verde é receber o lixo de Buíque, Tupanatinga, de Itaíba. Resultado, o nosso aterro sanitário hoje recebe dinheiro, ganha dinheiro com 6 municípios que trazem o lixo de suas cidades aqui para Arco Verde. Aí eu vou, Zirlei, matar a charada no seguinte aspecto. Se a gente tem a mente reduzida e naquela época o município de Arco Verde não fizesse a parceria com as outras cidades para receber esse lixo, a gente hoje, Arco Verde, estaria perdendo, não estaria ganhando o que está ganhando hoje com esse trabalho. É o fato da usina agora. Nós vamos ter a usina que vai servir Arco Verde do mesmo jeito, ou até mais, do mesmo jeito, mas ela vai também ser uma fonte para que tenha material, tenha recebimento, para a gente investir cada vez mais em Arco Verde. Então, não sei qual é a dificuldade que nós temos aí de entender que nenhum prejuízo extrará. E eu pergunto ao secretário se o que eu estou falando aqui do aterro sanitário procede, é o conhecimento que eu tenho, e, secretário, se há algum prejuízo para Arco Verde na autorização desse projeto na noite de hoje. Senhor vereador, o senhor foi muito feliz com essa colocação. O aterro não traz prejuízo para o município. Digo mais, a gente só não ganha mais dinheiro com esse aterro, eu já sugeri ao prefeito Hélio, a gente criar isso aí, a gente não ganha muito mais dinheiro, que a gente ainda não tem essa coleta seletiva do lixo. Na hora que a gente transformar aquilo que a gente está aterrando ali, a grande maioria das coisas, transformar isso aí em papel bordado, como diz o Matuto, é muito dinheiro a reciclar. Luciano, eu acho que não... Olha, é porque... Não, eu estou dando um exemplo. Muito. Não estou fugindo. Não tem nada. O que é que tem a ver um aterro sanitário com a usina de asfalto? Porque nós permitimos que o aterro sanitário de Arco Verde recebesse de outro município lixo. Como nós estamos discutindo hoje aqui, que a usina de asfalto hoje vai atender a outro município e ganhar por isso. Vereador Luciano, a usina de asfalto é uma máquina. A usina de asfalto é uma máquina. Tem gente que tem um carro agregado na prefeitura. Tem gente que tem um carro agregado na prefeitura que é uma máquina. Que às vezes o dinheiro que ganha não paga a manutenção dele. Às vezes dá prejuízo alugar um carro para um município, principalmente o município de Arco Verde, que não paga. Alugar um carro, que é uma máquina, uma coisa é você alugar uma máquina, que ela vai ter desgaste, que ela vai ter manutenção. A manutenção é feita pelo locador, Aildo. Se ela quebrar, quebrou. As peças é uma fortuna da usina de asfalto. Aí quem paga é o outro município ou é o município de Arco Verde? Vereador, a nossa usina, ela não é móvel. Tá certo. Toda a produção para qualquer município será feita em suas instalações. Que isso fique bem claro. O que vai se mover, nesse caso, são 3 equipamentos. Caminhão espargidor, vibroacabadora e o rolo. O caminhão é locado, ele vai circulando pela via. Os outros 2 só podem se locomover em prancha. E a manutenção disso? É o município ou os outros municípios? Os custos de translado ficam por conta do município solicitante. Isso. Ok? Na lei tem algo falando sobre isso também. Então, os custos ficam de responsabilidade do município. Qualquer dano causado lá é de responsabilidade do município que solicitar. O desgaste desses equipamentos, eles ocorrem de forma natural. É comum, todo veículo precisa de manutenção. A cada 10 mil quilômetros de um veículo, a gente precisa fazer manutenção. Da mesma forma, na usina. Então, da mesma forma, na usina. Pois não. Aildo, boa noite. Boa noite. Eu estou tentando entender esse projeto
Não é fácil. Não é fácil. Eu estou aqui escutando a conversa, eu como primeiro mandato que tenho, estou querendo entender. Mas me diz uma coisa, quanto tempo essa máquina funcionou este ano? Esse ano? Esse ano, não, nenhum dia. A usina, A usina? não. Ou seja, Agora, este ano vocês outros não equipamentos, asfaltaram, sim. não asfaltaram rua nenhuma? Não. Rua nenhuma. Não. Estamos no mês de agosto. Daqui a um ano estamos em eleição. Nossa cidade está faltando muitas ruas para serem asfaltadas. A gente vai entregar nesse momento para um outro município, que acredito que vocês já sabem qual é o município ou deve ter. Sim. Não, Vocês eu já citei sabem. o exemplo, vereadora. Eu citei o exemplo. Já sabe. Exemplo. Veja só, vereador. O município, como todos os demais municípios desse país, ele passa por dificuldades, tá certo? A atual gestão, toda gestão ela tem ônus e tem bônus, né? E a atual gestão ela recebeu muitos ônus advindo de gestões anteriores. No início do planejamento, se conseguia ter um recurso mensal e com esse recurso a gente conseguia ter uma programação da usina de asfalto e executar um conjunto de obras com recurso próprio. Diante dessa crise, alguns parcelamentos que o município foi obrigado a fazer referente a dívidas do INSS, de gestões anteriores, o município diminuiu a sua capacidade de pagamento e vem diminuindo cada vez mais ante os cortes do Fundo de Participação dos Municípios. Anteriores. Gestões anteriores que Vossa Excelência participava, era secretário também. Não, eu não sei que gestões são essas, nem de que período são. Eu sei que existem parcelamentos. Chegou aí de um ano, foi 17 milhões a dívida, chegou outro de 20 e pouco. Então, são volumes que vão chegando de gestões anteriores. Eu não sei que gestão foi. Mas o senhor estava na posse aqui quando o prefeito disse que recebeu a prefeitura sanada com crédito e que estava recebendo da ex-prefeita Madalena a administração compatível com o que ele sabia e que ia governar, dando emprego, gerando emprego, fazendo tudo. O senhor estava aqui no dia da posse. O senhor lembra que ele disse isso? Então, não é da gestão de Madalena. Né? Não, tudo bem. Vereadora, Presidente. é importante destacar que de todas as obras que nós estamos executando, e nós executávamos com recurso próprio, só uma permaneceu. Foi a única que nós conseguimos tocar, que é o Parque Verde. E apenas uma observação, vereador, não tem recurso da gestão de Zeca, não tem recurso da gestão da Dona Madalena. O Parque Verde. Vereador, veja só. Em frente à escola Japiaçu. Antônio Japiaçu. 750 mil, 750 do mil reais. deputado Zeca conseguiu através Armando Monteiro. do... Isso, Armando Monteiro, então foi isso. do deputado Zeca. Não, com Armando Monteiro. O Parque Linear. Certo, a o chamada Parque Isso, Linear. é isso que eu São quero coisas dizer. distintas. O que começou bonitinho. Que, Ótimo. na verdade, Tá certo. não é Parque Linear, ali é uma praça. Parque Linear, ele é construído no curso de um rio. Foi que a prefeita Madalena entregou, Isso. belíssimo. Pronto. Tá O bom. Parque Verde, ele vem sendo tocado com recursos do município. Agora, recentemente, nós conseguimos um recurso através do deputado Fernando Monteiro, no valor de R$1 milhão, que vai possibilitar a conclusão do parque. Com relação à manutenção da usina, a questão dos custos da usina. O prefeito tem estado em Brasília com certa frequência. Nós temos algumas emendas já destinadas, emendas para custeio, as famosas emendas do orçamento chamado de recursos especiais, algumas destinadas por Humberto Costa, e o prefeito vem tentando, junto a outros políticos, a destinação de recursos, e eu conclamo aqui aos senhores vereadores que acionem os seus parlamentares, que destinem recursos para a nossa cidade. Já pedi à prefeita Madalena para falar com o Fernando Monteiro, que foi o deputado dela. O deputado Fernando Monteiro prometeu alocar mais recursos, inclusive, recentemente.
E o bom era que outros parlamentares muito bem votados em nossa cidade também lembrassem que Arco Verde existe e que Arco Verde está no mapa, não apenas Fernando Monteiro. Mas Fernando Monteiro, porque teve um apoio muito grande da máquina e da ex-prefeito. Presidente, eu queria só colaborar para a gente, no meu entendimento, encerrar para votar. Veja só, até porque os colegas sabem que eu tenho que cumprir os deveres ainda uma hora dessa, eu preciso de muita coisa para fazer ainda em casa, né? Oh, meu Deus, eu queria dizer aos vereadores o seguinte, olha, não é novidade. O que a gente está discutindo hoje aqui, presidente, não é novidade. Eu fiz uma rápida pesquisa aqui. E já houve aprovado por essa Casa Legislativa lei, em 2020, cedendo a usina de reciclagem para a empresa de engenharia. Se for mentira, o secretário vai dizer, o senhor está equivocado com isso. Na gestão da prefeita Madalena, tão enfatizada, tão trazida à tela, através da lei, fazendo uma pesquisa rápida nesse danadinho chamado celular, a lei 2568 de 2020, ementa, dispõe sobre autorização à prefeitura para formalizar contrato de concessão de uso do maquinário da fábrica de asfalto com terceiros e da outras providências, uma empresa de engenharia. Então, isso foi feito agora, eu não era vereador, mas para trabalhar em outro município ou aqui em Arco Verde? Uma empresa de engenharia, aqui mas tem a lei, eu tenho que ler a lei empresa de toda. engenharia, eu lembro disso aí. Salvo engano, o secretário pode dizer, a empresa de engenharia locou para fazer o asfalto aqui em Arco Verde. Mas eu não sei qual é a diferença disso não terceiro usar a máquina. Esse caso foi feito em Arco Verde. Na lei, pode ser cedido para qualquer local. Inclusive, há 15 dias atrás, nós fomos procurados pela empresa, que está fazendo um asfalto aqui, entre Ibimirim e Moderna. Ela queria locar alguns equipamentos. Presidente. E quando nós apresentamos a nossa planilha de custos, a empresa disse que não tem interesse. Então, bora votar. Madalena houve uma lei, a gente não pode ter uma lei agora, prefeito velho. Meta a ripa para cima. Senhor presidente. Secretário, só me tira uma dúvida, secretário, só um minutinho. O senhor tem levantamento de quantos metros de asfalto foi feito, as ruas, tudo. Eu queria fazer uma pergunta aqui, se o senhor também tem essa planilha do prejuízo que com essa falta, essa não elaboração dessa drenagem, de quantos metros de asfalto foi perdido naquela rua da UPE, nessas ruas que o asfalto se desmanchou. O senhor tem essa metragem, o custo disso, de qual foi o prejuízo que o município teve? Nessas ruas, vereador, nessa rua. Não só tem aquela rua, não. Nessa rua. Corrigindo. Como é o nome dela, da rua? Cícero Monteiro de Melo. O senhor conhece também a Avenida Antônio Gomes? O senhor sabe onde é a Avenida Antônio Gomes? Conheço, sim. Onde é? Presidente. A Avenida Antônio Gomes, ela começa mais ou menos, vereador, ali a partir da praça da Coab 2. Sim. Até o final do Santos Dumont ali. E essa aqui que foi colocado na página do governo, sim, compartilhado com Vossa Excelência, sim, que tem aqui Avenida Antônio Gomes trecho. Sim. Trecho feito em pavimentação em paralelepípedos. Como vem esse trecho? Se o senhor quiser, eu vou lá amanhã com o senhor. Então vamos lá para o senhor mostrar. Porque o que os moradores me falaram lá é que colocaram aquela avenida que me falaram que é essa Antônio Gomes, que é esse asfalto também. Eles colocaram lá também como no pacote. Tem um trecho, tanto que, se Vossa Excelência observar bem aí, tem a expressão trecho. Realmente tem certo? mesmo. Pronto. Não é o asfalto que botaram no pacote lá, não. Paralelepípedos graníticos. Tranquilo. E o prejuízo o senhor fez esse levantamento também das ruas? De metros ali? Sim. Ali nós devemos ter em torno de 50 metros lineares a ser trocados. Que vezes 6,5. E a demora, porque não reparou esse serviço ainda? A demora, no momento, é recurso. Recurso? Recurso. O governo aqui fala tanto em que a gestão está bombando, com tanto recurso, que tem tanto dinheiro em caixa e acabou o recurso, não tem como trabalhar na usina de asfalto. Não trabalhou esse ano. O senhor lembra o dia que ela trabalhou para Arco Verde, o último dia? Para Arco Verde, vereador, ela trabalha todo dia.
os profissionais que trabalham Não, lá. a todos- usina, máquina a parada. usina, a usina, Máquina vereador. parada. O equipamento. O equipamento. em si, Eu quero o que a gente quer. O o ano que, passado. O que o senhor quer. 2022, vereador. O que 2022. o prefeito quer Primeiro alugar pro semestre de município. 2022, vereador. Foi naquela. Não, foi não. Foi em qual? Foi na- Foi não. Foi não. Foi em qual? Foi não. Viu? Foi ali. Ali. Cícero Franklin Cordeiro. Já tá com algum defeito lá também, assim, ou tá 10 também lá? Tem sim. Tem, vereador. Tem um borrachudo lá de 1 metro quadrado, mais ou menos. Entendeu? Presidente, Mas é normal, vereador. É vereador não, é secretário. É normal. É normal, em tão pouco tempo. Porque a gente vê asfaltos, a gente vê pavimentação asfálticas durar 3, 4, 5 anos. Aí eu queria que o senhor explicasse. Na pavimentação. É mau uso, é falta de planejamento. O que é isso? Me explique por que um asfalto dura tão pouco tempo aqui em Arco Verde. É tão caro, é tão oneroso para o município. E um ano e pouco. Vereador, o asfalto, ele é aplicado sobre duas... Depende da superfície que ele é aplicado. Tá certo? Se a gente observar bem, a Avenida Coronel Antônio de Japiaçu, todo o asfalto dela é feito sobre paralelepípedos. Né? No caso do acesso do Serrano, foi feita uma terraplenagem. Durante a terraplenagem, a gente utiliza pissarro, às vezes a gente reforça com pó de pedra, mas como a gente não tem um laboratório no local para estar analisando todo o material, é comum ocorrer os famosos borrachudos, que é aquele trecho onde o pissarro utilizado ele tem uma qualidade inferior. Então, resumindo, então, resumindo, a ausência de asfalto, para o asfalto ficar de qualidade aqui em Arco Verde, só se for em cima de paralelepípedo. Se colocar no chão, ela não tem garantia, não. De forma nenhuma. Porque a gente vê aquela duplicação que foi feita por doutor Zeca, secretário. Aquela duplicação foi feita por doutor Zeca. Ela até hoje, uma é em cima de paralelepípedo, e a outra não foi. A outra foi feita uma terraplanagem e colocado. E a gente não vê muito dano nela. Não vê, vereador? Eu acho que o senhor está com problema de memória. Porque se não vejamos. Não vê aonde? Sim. Se não vejamos, vereador. A Avenida Conselheiro João Alfredo, o senhor sabe onde fica? Não, eu estou falando da do São Cristóvão, vereador. É duplicação, vereador. Sim. Não é duplicação? A duplicação do São Cristóvão. Quem o São João fez? Alfredo é Coab 1. Quem fez aquela Eu estou falando da do São duplicação, Cristóvão. Ferreira? São Cristóvão Foi, foi Luciano, feita sobre foi. paralelepípedos. Não, uma só. Não as duas. Vereador, Avenida Conselheiro João Alfredo. A partir do esporte até a UPAE. A UPAE, a expressão correta. Até a UPAE. Até lá em cima também não? Até a UPAE. Até lá onde o senhor ia botar o Giovanni portal também, Porto. não foi lá não? Hoje é Giovanni Porto ali. Não era terra também não? Até a UPAE, nós temos problemas seríssimos de desgaste. Onde o senhor disse que a gente ia botar o portal? Ia não, nós vamos colocar. Tá certo? Nós vamos colocar. Vai botar o que Vamos ganhou a ter um enquete. Portal. Tem O portal tempo para que não isso? tem Vai botar quando? Tem sim, tem sim. Quando é que vai inaugurar? Tem sim. Quando é que vai colocar o portal? Estamos aguardando chegar os recursos, vereador. Presidente, Deve vamos chegar botar pra pauta até o da- presidente, só quero uma parte, presidente. aquele trecho. Uma parte, presidente. de Bota os saída queridos da botar pra cidade votar, poxa. também está sofrendo desgaste, vereador, com borrachudos. Presidente, quero vistas desse projeto, presidente. Oi? Quero vistas desse projeto. De novo, Não, de aí- novo. aí Não, esse projeto não tanta vai coisa votar. que está. Quero Faz vistas um desse ano que projeto. tá na casa. João, o regimento me dá direito. Artigo 217. Uma me dá página, direito. vereador. Tá Quero concedido vistas as desse vistas, projeto. vereador. Tá Quero concedido as vistas. vistas. Está encerrada a discussão. Era para ter pedido isso antes. Uma página só por 8 dias, segunda a gente vota. Besteira isso. Besteira, 8 segundos a gente vota. Eu quero encerrar. É simples.
João, eu preciso entender Eu já melhor sabia essa que era situação. isso mesmo, ia dar Preciso nisso entender mesmo. melhor. O moído era esse Não mesmo. adianta não, presidente. Eu quero Não encerrar adianta, eu não quero adianta encerrar a gente ter sessão. uma máquina parada. Já encerrou uma já? máquina parada sem funcionar. Depois dessa Ô, doutor, eu explicação do pedi antes, Verdenil, doutor. Quero vista desse projeto. aí o presidente. Ô, doutor, peça antes. Já encerrou? Não, João, não é assim. É o povo, meu amigo. Veja bem, o povo que precisa. meu filho. Não é assim, não. É o povo. Já encerraram? eu acho que o povo entendeu muito bem, vereador. Não, o povo Tá muito bem entendeu sim. explicado. Mas a gente justifica, João, que o Vai asfalto encerrar- não vai encerrar a dure transmissão. 6 meses. Vamos desenhar Não da dura próxima 6 vez. meses, não dura. O que está acontecendo? Ô, doutor, mas Não, pedisse antes era mais fácil. Quero Nós vistas e vou trazer para a próxima semana. Quero vistas desse projeto. Eu precisava escutar, entender, Luciano.